porque é que eu selecionei este CMS? Este CMS foi criado em 2013 e foi, digamos, esta aplicação foi desenvolvida por um casal até de desenvolvedores que trabalhavam com o Drupal, mas nessa altura trabalhavam na versão 7 do Drupal, só que houve, digamos, uma opção da entidade que gera o Drupal, quando decidiu desenvolver a versão 8 do Drupal, em que iria haver uma forte disrupção da versão 7 para a versão 8. Praticamente, não diria que são duas aplicações completamente diferentes, mas digamos, em grande parte, foi uma opção muito polémica na altura, porque iria implicar que os desenvolvedores que estavam a usar o Drupal 7, que foi uma versão muito bem sucedida e muito popular do Drupal, teriam basicamente que refazer as suas aplicações para os seus clientes, né? para os seus produtos que tinham feito em Drupal 7, tinham que ter que refazer as aplicações para a versão 8. Isso criou, como já disse, uma certa polémica, um certo mal-estar dentro da comunidade, e estes dois desenvolvedores decidiram então continuar a usar o mesmo framework, a mesma base que usava o Drupal 7 e fizeram, digamos, um CMS novo, o Backdrop. Uma das características do Backdrop é que permite, também foi essa, digamos, o objetivo, é que permite com alguma facilidade, não 100%, não é uma migração 100%, digamos, sem problemas. Pode haver problemas, mas com alguma facilidade permite importar instâncias em Drupal 7 para o Backdrop. Por que é que isto é importante? O Drupal 7, apesar de ter sido suportado até ao início deste ano, se não me engano, até janeiro de 2025, mas era um CMS que teve para ser o fim de vida útil, ou seja, o fim do suporte era para ser em 2018. Mas como havia tantos sites em Drupal 7, a entidade que gera o Drupal decidiu estender por mais uns bons anos o suporte. Mas chegou um dia em que iam dizer, pronto, não vai haver mais suporte ao Drupal 7, que depois cria uma série de problemas de segurança, de compatibilidade até com as versões mais recentes do PHP e por aí adiante. E depois, no final do workshop, vamos mostrar até aqui na nossa infraestrutura existem 2 sites que foram importados exatamente de Drupal 7 para Backdrop. Então, quais são os requisitos do Backdrop? São os mesmos do Drupal e da maior parte dos CMS, digamos, que são usados, ou seja, utilizam stack LAMP ou LAMP, que é basicamente mais ou menos a mesma coisa, ou seja, são aplicações em PHP, cujo código é o PHP, e tem que, digamos, onde vão ser alojados tem que ter então este stack, que é o caso da infraestrutura aqui da nova FCSH, que é o Stack LAMP, é o sistema operativo Linux, um servidor web pode ser Apache ou Nginx, é assim que se lê aquele diacrítico, não, desculpa, aquela sigla, o MySQL ou MariaDB, geralmente usamos o MariaDB, e correr em PHP, sendo que a infraestrutura, neste momento, a versão do PHP é a versão 8.3. Este tipo de stack também, a maior parte dos stacks, até dos alojamentos comerciais, geralmente correm com este stack. A estrutura da apresentação. Qual é o objetivo desta apresentação, deste workshop? É simular uma situação que será a situação comum se um de vocês, por exemplo, quiser alojar uma aplicação como o Backdrop, ou o Drupal, ou o WordPress, na nossa infraestrutura, no SSH. Vamos partir do princípio que vai ser uma instalação nova de raiz. Ou seja, não uma migração de algo que já existe e que está alojado externamente. Vamos começar vamos explicar, dizer onde é que podem aceder
ao fecheiro com o código base, que será no site do Backdrop, obviamente. Vamos descarregar os ficheiros, descomprimir os ficheiros. Depois vou-vos explicar como enviar os ficheiros e o código para a nossa infraestrutura através da FCFTP, como aceder ao domínio, depois a autenticação HTTP e depois iniciar o processo de instalação do CMS, que é uma coisa automática, mas tem que se preencher alguns dados. O passo seguinte, que era as credenciais da base de dados, no caso em que eu vou apresentar, isso não vamos fazer isso, não irei fazer isso, porque o exemplo que eu estou a mostrar é um exemplo local e na minha aplicação que uso, digamos, para fazer o desenvolvimento das aplicações e gestão das minhas aplicações, este passo não preciso dar. Mas se vocês fizerem isto na infraestrutura, depois terão que fazer este passo, que é inserir as credenciais da base de dados, quando estou a fazer a instalação, e depois desse passo iremos então fazer as primeiras configurações, que é o nome do site, as credenciais do administrador do site, que é definir um user, um e-mail, uma password, e a partir daí o site é lançado e acaba a instalação, e depois conseguem aceder ao back-office. Depois vou-vos apresentar um pouco o contexto do back-office, não de forma muito exaustiva, nem muito profunda, só mostrar que tipo de funcionalidades que estão disponíveis. Iremos fazer uma configuração muito simples da página inicial, da homepage, e como definir a homepage. Depois, que é a parte mais interessante, que é vamos fazer então a criação do catálogo bibliográfico, como fizemos no ano passado para o Drupal, e vamos usar exatamente a mesma estrutura de conteúdos, a mesma estrutura dos campos. Se vocês quiserem, podem ir ao tal canal do YouTube da Nova FCSH. No vídeo do ano passado, estamos, digamos, basicamente a copiar exatamente o mesmo fluxo e a mesma estrutura dos campos. Depois, definir os tipos de conteúdo principais, vamos configurar a estrutura dos campos desses conteúdos e vamos inserir alguns conteúdos de teste. Então, explicando um pouco como é que funcionam os alojamentos da Nova FCSH, para utilizar estas aplicações, Drupal, Backdrop, Omeka, Joomla, geralmente vão usar uma das modalidades que está disponível na nossa infraestrutura, que é o alojamento partilhado. O que é um alojamento partilhado? Um alojamento partilhado é um alojamento em que a nossa aplicação, o nosso projeto, vai partilhar os recursos disponíveis da máquina, que vai estar alojado, mesmo que seja uma máquina virtual, mas é uma máquina, é uma infraestrutura, que em parte é física, e vai partilhar os recursos que estão disponíveis na máquina com outras aplicações ou projetos. Ou seja, não existe uma dedicação exclusiva dos recursos ao nosso projeto. O domínio das aplicações web na faculdade terão sempre, com exceções, mas terão sempre um domínio com uma estrutura, qualquer coisa, fcshunel.pt. Que, digamos, traz sempre uma aplicação associada ao domínio da faculdade. No entanto, pode-se alojar domínios externos se houver uma justificação óbvia e sustentável para tal. Depois vocês fazem um pedido, preenchem um formulário. Geralmente sou eu que faço o primeiro contacto com os requerentes para tentar perceber que tipo de aplicação e que tipo de alojamento é que será o mais indicado. Se correr, geralmente, normalmente é que, sim senhora, definimos na altura qual o tipo de CMS ou de aplicação, ou digamos o requerente já tem já definiu qual é o tipo de CMS. Depois iremos fornecer os acessos. Os acessos são 3. Ali estão 2, mas o terceiro já explico o que é. Os mais importantes são estes. O SFTP, que é o protocolo para a transferência, digamos, é a forma que vocês vão transferir os ficheiros e o código para o alojamento,
Esse FTP quer dizer Secure File Transfer Protocol. E o PHP-MyAdmin, os acessos ao PHP-MyAdmin, que é para poderem fazer a gestão da base de dados. Neste caso, para importar ou exportar a base de dados. Neste caso, como é uma instalação de raiz, em princípio, se correr tudo bem, vocês não precisam de aceder ao PHP-MyAdmin. No entanto, se tiverem a fazer uma migração de algo já existente, aí sim terão que usar o PHP-MyAdmin, porque terão de importar a base de dados da aplicação já existente. Uma nota muito importante: para usar estes acessos, tem que estar conectado à VPN da Nova SSH. Então, vamos agora buscar, então, aceder ao código do CMS. Então, para aceder ao código, é ir ao URL, este URL aqui, que é o URL, digamos, o site do Backdrop, e aqui tem um botãozinho aqui do lado direito. É só descarregar, então, a versão, neste caso é a versão mais recente, mas vocês o que têm que fazer é, basicamente, descarregar a versão. Também existe no site, eles também têm, indicam que se pode testar, fazer uma versão de teste numa sandbox do Backdrop, que também recomendo que vocês, se puderem usar, podem fazê-lo. No entanto, como no caso, esta sandbox, ao contrário daquela que eu falei o ano passado, da Pantheon, estas sandboxes são provisórios, temporários, ou seja, se não me engano, ao fim de 6 horas, eles apagam a nossa aplicação. O que fizemos é apagar. Então, como eu vos disse, fazem a série, descarregam, depois descomprimem na vossa aplicação, no vosso sistema operativo ou no vosso explorador de ficheiros, vocês descomprimem o ficheiro e aquilo vai haver uma pasta. Vou ver se consigo partilhar a pasta. Só um segundo. Que eu queria, desculpem lá. Se conseguir. Exatamente. As transferências, por exemplo, vão ter uma pasta Backdrop e nesta pasta Backdrop é que vai estar o código, então, e os ficheiros e as pastas da aplicação. O que é que vocês vão fazer? Para aceder, então, ao alojamento, à pasta do alojamento, vocês têm que usar uma aplicação para poder usar o protocolo FTP. Uma das aplicações gratuitas e acesso aberto, das mais comuns para usar, é o FileZilla, que eu vou pôr aqui o nome. FileZilla, vocês puserem isto no Google ou, digamos, no vosso motor de pesquisa, mas eu vou-vos dar o site. Esta aplicação pode funcionar em Windows, pode funcionar em macOS, Linux, e é, digamos, em código aberto, não há problema. E vocês têm que descarregar a versão cliente. Para Windows, descarregam a versão cliente, não a versão servidor. Instalam, correm, abrem, e depois, quando vocês abrirem a aplicação, que eu vou já partilhar com vocês, vocês depois vão ter, abrem e vão ter esta, digamos, esta estrutura. Deixem-me pôr isto um bocadinho maior, desculpem lá. Vão ter esta estrutura da aplicação. Isto é o vosso interface gráfico. Vocês vão ter esta parte aqui, a parte dos logs, onde vai estar disposta, digamos, as interações com a máquina remota. E depois, em baixo, vocês vão ter aqui, digamos, 2 exploradores de ficheiros. Funcionam como os exploradores de ficheiros do Windows ou o Finder do macOS, em que do lado esquerdo está a vossa máquina local e do lado direito está a máquina remota. Geralmente, quando vocês ligam, para ligarem, podem fazer 2 formas. Podem fazer ligação rápida, que vão pôr aqui o servidor, que será o nome do site, o domínio do site,
qualquer coisa.xh.ppt, o nome do utilizador FTP, a palavra passe, a porta, se for para ligação rápida, a porta vão ter que pôr a porta 22. Ou, se quiserem fazer de uma forma mais, por exemplo, vai ser o vosso projeto e vocês vão ter que aceder várias vezes, podem ir aqui ao fecheiro, gestor de sítios, esta versão está em português, gestor de sítios, e creio, vocês estão a ver a segunda janela? Ou não estão a ver? Sim. Ok. E aqui vão pôr novo site e vão pôr, importante é escolher aqui SFTP, e depois vão pôr o servidor, será o domínio do site, a porta não precisam de colocar, e aqui põe utilizador, palavra passe, ligar. Depois vai aparecer-vos uma mensagem se querem guardar as credenciais, digam que sim, digam que confiam no site, digam que sim, que é para depois o fluxo ficar mais rápido, e aqui fica guardado. Vocês podem pôr o nome ao vosso site, estes são aqueles que eu tenho registados, põem um nome ao site, que assim vocês sabem quando, digamos, aquela pasta que site é que faz parte, e assim, quando vocês quiserem ligar, depois para fazer a ligação é só clicar aqui nesta setinha, ele vai-vos abrir esta lista de, digamos, de ligações que já estão guardadas. Ou então usam a ligação rápida, que isso é com vocês. Depois, quando fazem a ligação, eu posso até simular. Como sempre, tem que estar ligados à VPN. Como podem ver, ele faz aqui uma série de logs de interações com a máquina remota e ele vai abrir então a pasta de raiz FTP, que é esta pasta. E a pasta onde está o código é esta, é o web. Tem aqui embaixo, vocês clicarem aqui no web e vão ver os ficheiros e as pastas do código. O que é que vocês fazem? Do vosso lado, por exemplo, tem que ir ao sítio onde está a vossa pasta que vocês carregar. Em princípio, aqui estará só 2 ou 3 ficheiros, um ficheiro index.html, define apenas uma landing page do vosso alojamento. Vocês podem pegar tudo o que está dentro da página web, ao início, não há problema, e depois clicam aqui na vossa pasta, acedem ao vosso lado. O que é que fazem? Fazem selecionar isto tudo, que funciona como o Windows, e é arrastar para ali. E ele depois vai enviar o ficheiro. Este, em princípio, não é assim muito longo, será alguns segundos, um minuto no máximo, mas geralmente estas aplicações, o core, digamos, o código base não é muito grande. Depois de fazer essa migração, digamos, esse envio do código, vocês podem fechar a ligação, que será aqui neste ícone, que é desligar a ligação, e a partir desse momento o código já está na nossa infraestrutura. Como eu vos disse, em princípio vocês não precisam de... desculpa, é que tenho uma gato aqui a mear. Vocês não precisam de aceder ao PHP-MyAdmin para fazer uma instalação de raiz. O que precisam, a partir deste momento, é aceder então ao domínio onde está a vossa aplicação. Vocês põem o domínio no vosso browser, na barra de navegação, e irão ao vosso site. No entanto, tem que passar um fator de autenticação HTTP. Porquê é que usamos isso? Usamos por uma questão de proteção. Porque geralmente quando os nossos requerentes querem, digamos, fazer o alojamento e fazem o desenvolvimento do site já no domínio final. E geralmente não querem, digamos, que o site fique público, disponível publicamente. E a autenticação HTTP permite isso, permitem, vocês como têm as credenciais, ou as pessoas que trabalham com vocês, podem aceder ao site, passam essa fase de autenticação, que é user e password, entram no site, podem depois aceder ao front-end do site. Quando vou chegar àquele ponto em que vocês chegaram, já fiz o desenvolvimento, o meu site está pronto para ser público, dizem-nos e nós aí desativamos essa autenticação e a partir daí qualquer pessoa pode aceder ao site. Fica, obviamente, o acesso ao back-office é que continua a funcionar normalmente. O HTTP, a proteção HTTP, também é muito útil para o caso dos sites WordPress,
porque os sites WordPress muitas vezes contêm desenvolvimento e já aconteceu várias vezes. Isto também é um momento um pouco de fragilidade da segurança dos sites. Até terem implementado todas as medidas de segurança para uma instância WordPress, também é uma das razões que usamos esse bloqueio HTTP para proteger a infraestrutura e também para proteger as aplicações. Ou seja, vocês vão ao site, ao domínio, vai aparecer uma janela para fazer uma autenticação, vocês fazem a autenticação e a partir daí, se correr tudo bem, como a base de dados não tem base de dados, está vazia, a instalação está vazia, a própria aplicação vai começar a correr o script de instalação, que será uma coisa como esta. Vai aparecer uma janela como esta, em princípio vai estar o português de Portugal, será a língua do vosso browser, do vosso navegador. No entanto, há um erro com o português de Portugal, é que, apesar de aparecer a opção, de facto não existe uma tradução para português do backdrop. Por isso, o que é que vocês vão ter que fazer? É usar a versão inglesa. É que se dá o português, dá erro de instalação. Então escolhem a língua. Ele vai começar o processo de instalação e que vocês viram esta parte da base de dados, ele já aparece como vista, como, digamos, como já está pronto. No vosso caso não seria assim. No vosso caso, antes desta janela, apareceria uma janela onde vocês teriam... desculpem, não estou a partilhar o ecrã. Desculpem. Agora é que eu reparei. Só um segundo. Não é isso que eu quero. Voltar atrás, não sei se... Ok, era aqui. Esta é a primeira janela que aparece. Como eu disse, não podem escolher o português, tem que ser o inglês, para não dar erro. E no meu caso, como eu disse, não tem que fazer autenticação, não tem que pôr as credenciais da base de dados, ou este passo aqui, que é configurar a base de dados, ele passa. No vosso caso, antes desta janela, apareceria uma janela onde vocês têm que pôr as credenciais da base de dados. Seria... Lá. Aqui. Então, estava que tinha posto, mas acho que não. Está aqui. Que seria as credenciais, que isto é importante, que é o nome da base de dados, utilizador da base de dados, a palavra passe e, muito importante, o host. Porque geralmente o host aparece como localhost, por definição, mas no nosso caso a infraestrutura vai desaparecer uma base de dados, um host específico. No caso dessa parte correr mal, já vou-vos explicar, existe uma forma de dar a volta, que podem fazer isto, que é, no caso tanto do Drupal como do Backdrop, existe um fecheiro muito importante, que é o fecheiro settings.php. Porquê? Porque é no fecheiro settings.php, vocês estão a ver o meu código local da aplicação, no settings.php é aí que se insere as configurações básicas do site. E tanto num como no outro vai aparecer digamos, uma secção código, um bloco de código, que é a base de dados. E aqui, se por acaso corresse mal o script de instalação, é aqui que então vocês vão ao fecheiro, editam o fecheiro, pode ser pelo Notepad ou outra aplicação. Eu uso o Visual Studio Code. Vocês editam esta secção, ou seja, estas credenciais que são-vos dadas, vocês iriam inseri-las aqui, a base de dados, o utilizador, a palavra passe utilizador e o host, gravam e reiniciavam o processo e a partir desse momento ele já consegue ligar à base de dados. Mas em princípio vocês não precisam disto, em princípio. Então, a nossa aplicação.
Então, já colocamos já fizemos correr o site. Vamos então às primeiras configurações do site, que é o nome do site. Vamos pôr aqui backdrop teste. Username vou pôr Rui Araújo. E-mail vou pôr e-mail. Password vou pôr uma simples, teste, que isto também é só o local. E depois aqui vocês não precisam fazer mais nada. Se quiserem podem deixar isto visto ou podem fazer o uncheck ou visto, estas caixas de verificação. Não há problema. Vamos gravar e continuar. E, em princípio, se correr tudo bem, ele irá então para a área de administração da aplicação. Exatamente. Correu tudo bem, felizmente. Então isto é, digamos, a vossa landing page. E a área de administração, como podem ver, tem este menu aqui em cima, que é o menu de navegação da administração. Vocês têm os mais, digamos, aquilo que vamos usar vai ser o conteúdo, a estrutura e configuração. Ou, como vocês podem ver, pronto, digamos, é só simplesmente navegarem para a homepage, a landing page, página inicial. O dashboard não é assim nada especial, é só para ver, digamos, um estado geral, digamos, da vossa aplicação. O conteúdo é uma janela muito importante, esta secção muito importante, vai ter a lista, uma tabela com os conteúdos todos, digamos, todas as páginas, todos os artigos, artigos de conteúdo vão estar aqui disponíveis. Vão ter a parte dos utilizadores, que são registados na aplicação, ou seja, são aqueles que têm acesso ao back-office. Neste caso só há um, que é o administrador. Depois tem a parte da configuração dos temas e do front-end, da visualização, digamos, do tema dos sites. Não vamos mexer nesta secção, vamos usar um tema básico. As funcionalidades é adicionar módulos ou temas, que também vou explicar mais para a frente. A estrutura, onde vamos criar os tipos de conteúdo, as taxonomias e as visualizações. As visualizações vão ficar para uma sessão posterior. E a configuração é onde vocês vão ter acesso, por exemplo, às configurações básicas do vosso site. Por exemplo, um deles que será o nome do site. Está aqui, site. Aqui podem mudar o nome do site e podem também mudar a homepage. Se não estou... Exatamente. É aqui que vocês vão definir depois qual é a página da homepage. Então, vamos voltar ao site e depois tem uma parte de reports onde podem ver digamos, faz assim uma visualização do estado do site, qual é a versão, qual é o servidor, qual é a versão do PHP e por aí adiante. Pronto, tem sim uma visão do estado da vossa aplicação. Então, vamos voltar ao site. Por exemplo, eu quero definir a homepage, não esta página, mas eu quero, por exemplo, que seja o About, que é uma página básica. Pronto, vocês se quiserem configurar, é clicar ali no Edit e tem acesso a então, este formulário de edição. Vamos por aqui início, por exemplo. Depois, o backdrop e tem já aqui um fluxo de gestão dos conteúdos, que é, por defeito, como esta página já estava pública, podemos gravá-la como pública, mas também podemos gravá-la como esboço para, por exemplo, só publicar no futuro ou para dar ao editor, ao administrador, a possibilidade de ver o conteúdo.
Se eu quiser definir então esta página como uma página inicial, a landing page, vou aqui, configuração, site information, desculpem lá, deixem-me só confirmar uma coisa. Início está aqui, temos que guardar isto, início. Não. Aqui vamos pôr então início. Exato. Vamos ao site e agora ele vai sempre para a página inicial. Se eu quiser mudar então o nome, será o menu navegação que aparece aqui. Se eu quiser mudar, digamos, os separadores que aparecem no menu, eu vou aqui, clico aqui, ou então vou aqui à estrutura, é a navegação primária, gerir os links e vou desativar o Home e vou editar o About e vou, em vez de aparecer About, vai aparecer Início. Deixo tudo igual, não mexa mais nada. E agora, se já for, vou gravar a configuração. Desculpem, tenho que desativar este. Agora, se for ao site, só aparece então o separador início. Pronto, já iniciamos, já temos quase isto tudo visto. Obviamente, o menu e a parte da administração tem muito mais funcionalidades, muito mais complexas, mas vamos ficar por aqui. Só uma coisa muito básica, muito superficial, para não perdermos muito tempo. Então, já configuramos a configuração básica da página inicial. Então, agora vamos criar os tipos de conteúdo. Como foi dito, nós estamos a criar um catálogo bibliográfico e vamos criar dois tipos de conteúdo principais: os livros e os autores. Vamos criar, então, os tipos de conteúdo e depois vamos configurar os campos dos tipos de conteúdo para depois preenchermos no formulário de introdução da informação. Tudo aquilo que vamos fazer, como eu disse antes no início, é exatamente igual a uma cópia do workshop que fizemos no ano passado sobre o Drupal com o mesmo tema. Então, vamos aqui a estrutura, tipos de conteúdo e vamos então adicionar um tipo de conteúdo. Vamos primeiro a livros, gravar e então vamos adicionar os campos. Vou pôr aqui, desculpem, vou pôr aqui, apresentar a estrutura. A estrutura dos campos é esta. O título do livro será o elemento básico, o node. O node é o campo que define, é o identificador único, de certa forma, do registro. No nosso caso, no front-end vai ser o título, mas a aplicação de facto guarda aquilo, mascara o URL com o título, vai mascará-lo com um número. Vai ser sempre aquele node vai ser para a aplicação, para a máquina, vai ser, por exemplo, um URL e depois vai ter aqui um número qualquer. E esse número é sempre único. É isso que vai definir. Desculpa lá que o meu gato hoje está um bocado chato. Vai definir então digamos, aquela página, aquele registro como único. Por isso, esse campo está aqui, é este aqui. Este não precisamos de mexer. Ou seja, este título, este node é digamos, é um campo básico e que não podemos alterar, digamos, na construção da estruturação dos dados. Este podemos apagar, este body, não precisamos disto para nada. Então vamos adicionar o primeiro, que será, então, temos aqui autores, editora, data, local, número de páginas, línguas, resumo, géneros literários, referências externas e a capa. Há aqui duas ou três coisas que temos que para autores. Será o nome, que é o node, naturalidade, pode ser uma lista ou taxonomia, vamos fazer taxonomia,
datas biográficas com campo de texto simples e biografia com texto longo com formatação. Se vocês quiserem saber mais sobre este tipo de campos, vejam um workshop do ano passado que eu explico um bocadinho de forma mais detalhada o que é cada tipo de campo. Antes de começarmos a criar os campos, temos que fazer duas coisas. Primeiro é criar as taxonomias. As listas podem ser criadas na altura que estamos a criar o campo, mas vamos criar uma taxonomia para a data e vamos criar uma taxonomia para géneros literários. Não, desculpem, data, vamos usar um campo de data. E na taxonomia para naturalidade. Vou repetir. Taxonomia, géneros literários. Uma taxonomia é um vocabulário controlado. Para naturalidade. E vamos fazer outra coisa também importante. Na aplicação, por exemplo, no caso do Drupal já aparece selecionado, mas se não me engano, no backdrop nunca está selecionado. Isto é muito importante. Que é, vocês vão a funcionalidade, clicam, e aqui tem, digamos, os módulos que fazem parte do código base do backdrop. E há um que é muito importante, ativar antes de começarem a criar, digamos, a vossa aplicação, os vossos dados, a vossa estruturação, que é o Entity Reference. O que é que faz o Entity Reference? O Entity Reference permite, quando vocês estão a construir os campos, criar um campo que vai apontar por uma referência já existente, como o caso de uma taxonomia, caso de um tipo de conteúdo já existente, por aí adiante. Tem que ativar, é só fazer ali o check na caixa de verificação, gravar a configuração e a partir daí já podemos criar então um Entity Reference. O outro, coisa que vamos a estrutura, taxonomia e vamos adicionar vocabulário. Por exemplo, vamos criar o naturalidade, desculpem lá, por exemplo, vamos criar, por exemplo, Portugal. É só gravar, não podemos dar aqui e descrever o que é que quer dizer isto, mas não vamos perder tempo com isso, é só gravar. E podemos adicionar outro vocabulário. Por exemplo, Brasil. Por aí adiante. Podemos pôr uma lista de países, ou só 2 ou 3 países. Mas neste momento vou pôr só 2, para não te perder muito tempo. E vamos voltar outra vez à taxonomia. Aqui temos o que chama-se o breadcrumb. Podemos voltar, então, fazer o caminho, digamos, do nosso percurso aqui no back-office. Vamos outra vez à taxonomia. Vamos adicionar vocabulário. E vamos adicionar géneros literários. Está aqui. Add terms, quer dizer, vamos gravar e adicionar termos a este vocabulário, a esta taxonomia. Vamos pôr, por exemplo, romance, poesia, conto, por exemplo. O que é que podíamos pôr mais? Teatro. Vocês podem ver, já estive a fazer isto, já estive a testar isto tudo. Ficar assim, podemos ficar com estes 4. Podemos pôr muitos mais, mas por enquanto chega. Então, agora podemos então criar os campos. A estrutura, temos aqui tipos de conteúdo, vamos a livros e vamos gerir os campos. Então, vamos ver aqui a lista. Vamos pôr autores, mas autores ainda não podemos criar porque não temos ainda o tipo de conteúdo. Podemos pôr editora. Vamos pôr texto curto. Geralmente será um nome ou 2. Não vai ser muito grande. Vamos.
Depois tem aqui as configurações do campo. Aqui podemos decidir qual será o tamanho máximo em caracteres do campo. Não se esqueçam, os espaços também contam. Espaços, símbolos também contam. Pronto, o widget type é, digamos, como que se queremos que aquele campo de texto possa ser formatado ou não. Neste caso, pode ser um campo de texto simples, não precisa de haver formatação. E aqui definem, nos settings globais, nas configurações globais, definem-se o seu campo é um campo único ou se pode ter, pode haver 1, 2, 3, 4, 5 editoras. Neste momento podemos pôr campo único. Uma coisa aqui também podem decidir, acho que até para trás, se não me engano, field settings, é que se este campo é obrigatório ou não. Está aqui. Pronto, no primeira janela, se vocês quiserem decidir que este é um campo obrigatório, ou seja, este campo, se não for preenchido, não se consegue inserir o conteúdo. Aqui, isto é o texto. Sim, senhor. Deixa-me só ver coisa. Acho que está tudo ok. Está tudo ok. O segundo campo, data e data. E vamos definir um widget HTML5. O que é que ele vai fazer? Vai ser um bocado parecido com isto. Vai aparecer um calendário pop-up. Aqui, a granularidade, ou seja, até que ponto queremos guardar, digamos, informação sobre a data. De facto, só vamos querer o ano. É o que nos interessa. Não vamos querer guardar nada mais específico. Está aqui. Não vamos pôr limites. Também não vamos pôr aqui nenhum valor por defeito. Vamos pôr só um valor único. A seguir, local, também texto simples. Não precisa ser. Não vou pôr nenhum campo obrigatório. Okay. Tamanho do campo. E tanto. Assim, número de páginas. Vamos pôr um campo numérico. Integer, quer dizer um número inteiro. Atenção, se definirmos um campo como um campo numérico, não podemos pôr letras, não podemos pôr caracteres, só números. Aqui podemos pôr um prefixo ou um sufixo. Por exemplo, podia ser um símbolo de, digamos, monetário, ou, por exemplo, kbytes, megabytes, ou qualquer coisa, mas não vamos pôr. Podemos definir um valor mínimo, um valor máximo. Pronto, isto é o normal dos campos numéricos, esta configuração, mas vamos deixar o mais simples possível, que em princípio não é preciso mais. Depois, a língua e a língua, ou línguas, vamos definir como uma lista fechada. Está aqui, lista texto, e será um select list. Sim, senhor. Guardar. E aqui temos, digamos, três linhas. Temos que pôr mais, mas, por exemplo, podemos pôr a língua, pode ser português, pode ser inglês, espanhol, por exemplo. Não estou por ordem alfabética, não estou preocupado. Se quer adicionar itens, clique aqui. Francês, por exemplo. E por aí adiante. Podia pôr sem número de linhas. No entanto, na minha opinião, qual é a diferença, por exemplo, entre definir um campo como taxonomia e definir um campo como lista fechada? Lista fechada, por exemplo, até 10 termos no máximo, digamos, se for uma lista relativamente pequena, creio que, e se não for hierárquico, que já vou explicar o que é isso,
aconselho usar a lista fechada. No entanto, se quisermos usar, por exemplo, uma lista muito grande, 50, 100, 200, 300 termos, e principalmente se houver uma hierarquia, por exemplo, uma divisão de países por continentes, que vamos pôr, por exemplo, a Europa, e depois dentro da taxonomia Europa vamos pôr várias subtaxonomias, né, com os países, África, América do Norte, América do Sul, Ásia, etc. Aí aconselho usarem, de facto, taxonomia, porque permite isso. A lista fechada é um vocabulário controlado, mas, no entanto, todos os termos estão na mesma hierarquia. Não há hierarquias na construção digamos, da lista. Aqui podemos dizer que um livro, por exemplo, pode ter até mais do que uma língua, podemos até definir que aquele livro, pronto, obviamente isto é puramente para efeitos de demonstração, mas, por exemplo, não ter limites, ou seja, pode estar em português, inglês, espanhol, francês, pode ter todas as línguas, digamos, possíveis e imagináveis. Campo seguinte, resumo. Longo. Aqui há uma opção que é o de processamento do texto, da formatação do texto. E aqui vamos selecionar filtro text, ou então podia ter aqui full HTML. O que é que isso permite? Permite depois, quando vocês estiverem a editar o texto, vão pôr um resumo, vai-vos aparecer aqui uma barra de formatação para pôr negritos, itálicos, links, configuração do texto, o bloco, se é ajustado à esquerda, à direita, etc. Permite fazer alguma formatação. Se for plain text, não existe isso. Seguir resumo de literais, aí é que vamos então fazer o nosso primeiro apontamento para um conteúdo já existente. Aqui no tipo de campo vamos colocar Entity Reference e vai ficar autocomplete. O que é que faz o autocomplete? O autocomplete é quando vocês estão no formulário de submissão, digamos, de entrar o registro, quando vocês começam a escrever no campo onde será os géneros literários, vocês começam a escrever uma expressão e ele vai procurar automaticamente qual será o termo que poderá corresponder àquilo que estamos a submeter. Por exemplo, temos lá o romance. Começamos a escrever RO, ele vai aparecer uma lista em baixo, por exemplo, romance, ou outro termo que comece por RO ou que tenha RO. Obviamente, quanto mais letras vocês escreverem, mais fechada poderá ser essa lista de possibilidades. Mais restrita. Vamos apontar, sim senhor, um node. Não, vamos apontar para um termo de taxonomia. Isto é importante. Isto aqui não vamos mexer e vamos definir qual é a taxonomia que queremos que aponte. Queremos que aponte para géneros literários. Daí tivemos que construir a taxonomia antes. Sort by. Queremos que, por exemplo, que apareça pelo nome, digamos que se for um termo, uma lista muito grande, se não tiver ordenada, pode ser difícil encontrar o termo que nós queremos, porque não vai ter nenhuma ordem específica. Estou a fazer este exemplo, neste caso era muito simples, que são poucos termos, mas se forem muitos, por exemplo, já poderia ser mais complexo. Então, podemos criar uma ordenação, escolhemos um campo, não, desculpem, uma propriedade da tabela da entidade, e vamos escolher o nome. O nome é o nome do termo. Por exemplo, se o termo se fosse por países, vai estar ordenado pelo nome do país, o nome do termo que nós inserimos. Gravamos. Esta é a lógica onde funciona o autocomplete, é contém aquela expressão, aquele termo que estamos a colocar, que acho que está tudo ok, por exemplo. É isto que eu estava a dizer. Pronto, como aparece um RO, tanto romance como teatro têm estes dois caracteres, por isso é que aparecem os dois. Mas se eu escrever romance, já só aparece romance. É assim que funciona o autocomplete.
Vamos por ilimitado, pode ter vários, isto está tudo igual, isto é a mesma coisa, mas é importante esta secção de apontar não só para o termo correto, para a taxonomia correta, mas também fazer esta ordenação. Referências externas, o penúltimo campo, de momento. Externas, aqui. E vamos pôr que é um campo de ligação ou link, neste caso. Aqui, o que é que teremos que fazer? Nada de especial. A única coisa que poderia fazer, ok, acho que está tudo igual, é a ponta, é uma ligação que pode ser tanto interna como externa, em princípio será apenas externa, mas vamos deixar assim, não tem sido mais nada. A única coisa que podemos definir adicionalmente é nas opções avançadas, que é definir já que ele vai abrir num separador e não numa janela. Mas isto é uma opção. Geralmente, a opção aqui também vamos pôr ilimitado, pode haver uma série de ligações externas. E a capa, que será então um ficheiro. E aqui vamos pôr imagem. Pode ser ficheiro, mas vamos escolher imagem. E já vou explicar porquê. Depois aqui, sim senhor, quer dizer, para onde vai fazer o upload? Vai para uma pasta pública. Está certo? E o tipo de widget, o tipo de, digamos, como é que vai funcionar no back-office, no formulário. Isto são as extensões que são permitidas. PNGs, GIFs, JPEG, que é a versão antiga do JPEG, WebP e CFG. Aqui não vamos mexer, também não vamos pôr, digamos, dimensões máximas, nem vamos pôr aqui, digamos, um tamanho máximo do ficheiro. Seria conveniente, por exemplo, pôr 2 megas, 3 megas, neste caso. O limite até bastante alto, 100 megas, mas também não vamos usar isto. Este é o formato da imagem para a pré-visualização, pode ser thumbnail. Isto é o, como é que queremos que apareça visualizado, digamos, como é que está a progredir o upload. Vamos deixá-lo assim. Como é uma capa, vamos só pôr um fecheiro e tá, não vamos definir nenhuma imagem por defeito e vamos gravar. Fica só um campo fazer, o campo autores. Porquê? Porque ainda não fizemos. Mas aqui está tudo feito. Do tipo de conteúdo livros. Agora vamos para o tipo de conteúdo autores. Vamos outra vez a estrutura, content types, tipos de conteúdo e vamos adicionar então o autores. Aqui não mexemos em nada, deixamos estar, não mexemos aqui absolutamente em nada. Ele vai criar então aqui a estrutura dos campos. Não vamos fazer por enquanto. Vamos apagar este. É um por defeito. Adiciona sempre aquele por defeito, mas vamos apagar. Mas o título, deixamos sempre o node. Temos de deixá-lo este sempre sem mexer nisto. Ele também não permite. Então, é naturalidade, que é uma taxonomia, datas biográficas, texto simples e biografia, texto longo com formatação. Então, vamos lá. Vamos pôr naturalidade. Como vimos antes, entity reference. Gravar. Vamos pôr não, certo. Vamos apontar agora, como é um tipo de conteúdo, tem que ser node. Vamos apontar para autores e vamos fazer a mesma coisa. Queremos que ordene pelo nome. Ou seja, quando estamos a criar o conteúdo, vamos pôr o autocomplete, vamos pôr o nome e isto estamos a definir, se houver várias possibilidades, como é que estas possibilidades então aparecem ordenadas. Propriedade da tabela, da entidade, e neste caso, como não é uma taxonomia, é um node, temos que definir pelo título do node. Então vamos dizer com campo obrigatório.
está tudo. A seguir é datas biográficas. É um campo de texto simples, texto curto, tem exatamente o mesmo tipo de configuração. Vamos deixar tudo como está, só um campo único. E o último será, então, uma biografia. Também aqui, a única coisa que vamos fazer aqui, de facto, é mudar para tudo que seja campo longo, campo com várias linhas. Sugiro sempre usar filtro text ou full HTML para podermos ter então a tal barra de formatação. E, no momento, já queremos o tipo de conteúdo autor. Então, vamos agora voltar aos livros. Para quê? Para adicionar o campo autores. Vamos então adicionar um novo campo. É importante nos livros, né, ter o campo dos autores. E agora, a mesma coisa, vamos a Entity Reference, Autocomplete, gravamos, Node, aqui está tudo ok. E agora vamos então apontar para autores. Eu acho que eu cometi um erro no outro, mas já vou resolver isso. Um erro até bastante básico. Vamos apontar para autores. Okay, aqui, autores. Naturalidade. Acho que aqui cometi um erro. Não pode ser para... naturalidade nunca poderia ser para autores. Não. Aqui, desculpem lá, enganei-me. É termo taxonomia. Apontar para naturalidade. E aqui vamos pôr pelo nome. Agora é que funciona como deve ser. Muito bem. Então, neste momento, criamos os tipos de conteúdo, criamos a estrutura dos campos. Eu só queria fazer uma coisa, mas vou começar a editar, a inserir um conteúdo. Deixem-me só fazer uma coisa, que é abrir aqui, por exemplo, do grupo do catálogo bibliográfico, só para ir buscar conteúdos para fazer copy-paste, para não estar aqui a inventar. Então, se quisermos inserir conteúdo, vamos aqui a conteúdo e podemos pôr já editar conteúdo, mas podemos ir à janela, digamos, à tabela geral do conteúdo, e aqui temos então digamos, a possibilidade de adicionar conteúdo. E se clicarmos aqui, ele vai-nos perguntar primeiro que tipo de conteúdo é que queremos criar. E vamos então criar um conteúdo livre. E isto é o formulário da introdução. Como podem ver, está aqui a lista. Lá está o tal barra de formatação para os campos longos. Por exemplo, os campos de texto simples, o local ou editora, como podem ver, não tem formatação. Esta é a parte das taxonomias para possibilitar inserir o autocomplete. Podemos adicionar várias, porque não temos limites nos géneros literários. As referências é como queremos que apareça o título, digamos, o nome do link e o link em si próprio, e depois a parte de inserção, de explorar digamos, o fecheiro da imagem e o carregar e autores. Mas como podem ver, o autores apareceu aqui no fim. Porquê? Porque o último campo. Mas eu não gosto disto, eu não gosto que o campo autores apareça depois da capa, eu quero que apareça logo no início, a seguir ao título. Como é que eu mudo isto? Vou aqui a estrutura, tipos de conteúdo, livros, e vamos fazer a gestão dos campos. E o que é que eu vou fazer? Vocês estão a ver este símbolo aqui que está do lado esquerdo dos autores. Isto é para permitir rearranjar a ordem dos campos no formulário. O que é que vocês fazem? Vocês clicam com o botão do lado direito do rato e arrastam lá para cima e fica aqui.
O asterisco quer dizer que a mudança não foi gravada. Carrego no gravar. Ok? Outra vez o conteúdo. Aqui vou já adicionar conteúdo. Temos já a fazer este atalho. E agora o campo autor já aparece no sítio qualquer. Então, vamos pôr... vamos pôr qualquer ocalha. Já a volta do barco do inferno, pode ser. Então, copiar o título. Autores, vamos pôr a editora, vamos pôr depois Rui Aruz, mas não liguem, isto foi só motivos. A data desta publicação foi 2006, por isso aqui, quando aparece este tipo de campo, nós temos que pôr a data completa. Mas depois podemos só ver o ano, eu já explico como é que isso acontece. Local, vamos pôr Brasil. Número de páginas, vamos pôr 100, não interessa. Português, é clicar para escolher o vocabulário, digamos o termo. Se queremos escolher mais do que um, no caso do Windows, é macOS, podem ver, mas vamos escolher só português. O resumo tem aqui só este texto, não interessa. Podemos fazer assim, por exemplo, só para fazer alguma formatação. Géneros literários, teatro, por exemplo, se eu escrever, só aparece teatro. Podia escolher outro, mas não vou. Referências externas, vamos pôr o título, será Google Books, por exemplo, a versão do Google Books está disponível, mas o link coloco aqui deste lado. E falta a capa vou carregar qualquer coisa que eu tenha, não tem que ser exatamente o... pode ser este aqui, por exemplo. Pode ser o Fernando Pessoa, não interessa, é só por demonstrativo, por exemplo. Aparece o tamanho do fecheiro. Vou pôr aqui capa. Mas se eu não engano, digamos, parte do princípio, preencher tudo, está tudo correto e vou gravar. Mas se não engano, não vai dar tempo. Exatamente. Porquê? Porque no Autores eu não tenho o autor criado. Pronto. E isto é uma limitação do backdrop relativamente ao Drupal. No Drupal, nas taxonomias ou nos tipos de conteúdo, quando estamos a inserir um formulário e estamos a fazer um campo que aponta para esse tipo de conteúdo ou para essa taxonomia, para essa referência, ele permite-me criar um novo termo, um novo, digamos, um novo, não é tipo de conteúdo, mas um novo registro daquele tipo de conteúdo. O backdrop não permite isso. Porquê? Porque era assim que funcionava o Drupal 7. E isto é uma limitação do backdrop. Ou seja, temos que garantir que quando estamos a fazer apontamentos para uma entity reference, seja taxonomia ou um tipo de conteúdo, esse tipo de conteúdo tem que estar pré-existente. Seja no caso dos livros, neste caso específico, seja livros, seja autores ou as taxonomias, se não houver um termo, nós não podemos, quando estamos a criar um registro, não podemos criar esse termo no tipo de conteúdo ou noutra taxonomia. É uma limitação, mas é assim, para aí que está mal escrito. Mas infelizmente, pronto, temos que viver com essa limitação. Ou seja, o Campos Gil Vicente não vou pôr nada, vou deixá-lo vazio e vou gravar e creio que agora já me deixa criar, mas sem o autor. E como vocês podem ver, isto é então a visualização do registro. E agora, então, vou criar o autor Gil Vicente. Vamos aqui outra vez, adicionar conteúdo, autores, e vai aparecer então o campo de formulário dos autores. Então vamos pôr Gil Vicente, naturalidade, vamos pôr só aparece Portugal, se clicar um B aparece Brasil, que eu saiba, não é isso. Datas biográficas, vamos aqui buscar ao que já existe, exatamente,
tudo certo, para de certo. E vamos pôr, então, copiar esta bibliografia. Fazer assim. E vamos gravar. Quando gravamos, ele aparece já como publicado. Neste momento é essa a opção que, por defeito, mas podemos gravar apenas como esboço. Mas vamos deixar que isto publicado também. Não é mal. Bom, e já criamos o nosso primeiro conteúdo. No entanto, isto já estamos mesmo já na parte final. Desculpem. Só falta falar duas coisas. Como vocês podem ver, isto tanto neste campo como vou abrir agora novas janelas, novo separador, vamos aqui ao Alto da Barca do Inferno, ao conteúdo. Há aqui uma coisa que eu não gosto, e para vocês já não gosto. Primeiro, falta o autor no livro. E outra coisa, se vocês repararem, nós estamos a ver a informação sobre os campos, mas só aparece digamos, o conteúdo do campo. Por acaso sabemos mais ou menos o que é que isto quer dizer, mas digamos, não ajuda muito quem estiver a visualizar isto, fica um pouco o que é que isto quer dizer, não é? Versão acessível pelo Google Books, mas o que é isto? Bom, o que é que falta aqui? Falta pôr as etiquetas do campo. Isso porquê? Porque nós de facto não mexemos na visualização do registro. Como é que isso faz? Muito simples, mas antes de fazer isso, vamos só aqui editar e inserir, adicionar o autor, Gil Vicente. Pronto. Já aparece aqui em baixo, ainda por cima. Ou seja, não gosto mesmo nada como está, digamos, esta visualização do registro em si. Então, como é que eu vou mexer nisto? Estou aqui esta estrutura, tipos de conteúdo, vamos primeiro aos livros e vamos gerir a visualização. Display. E é aqui que vamos gerir a forma como aparecem os campos do registro. Vamos usar por defeito, o default. Vamos clicar Manage Display. Default. E realmente aparece assim. Não, desculpem. Ele foi para a página, não sei porquê. Desculpem lá. É assim. Estava a faltar ali uma série de campos. Ok. Agora já aparecem os campos todos. E como podem ver, o autor aparece no fim. Porquê? Porque eu só alterei a posição dele no formulário de edição. Não alterei digamos, na visualização, no front-end. Então o que é que eu faço? A mesma coisa que o outro. Arrasto, neste caso, lá para cima. Porque o título não aparece aqui. E como podem ver, a etiqueta está escondida em todos. Não gosto. Então vamos pôr inline. Inline quer dizer que a etiqueta e o campo vão aparecer na mesma linha. E também vai ter depois umas questões visuais, mas já vamos ver. Vamos pôr inline. O resumo vamos pôr em cima. O resumo, em princípio, poderia ser uma coisa mais longa. Grandes inteirados inline, referências externas, vamos pôr por cima. E a capa podemos pôr em cima também. Depois, tem aqui o formato. Por exemplo, nos autores, como está, desculpem lá, vou só mostrar, como está os autores, aparece o autor, mas só aparece o nome, aparece o texto. E eu queria que, quando visse o nome, queria clicar no nome, como aparece aqui, desculpem lá, clicar e ele remete para a página do registro, do Gil Vicente. Então, como é que eu faço isso? Muito simples. Temos aqui o formato, label, sim senhora. Vamos aqui configurar, ele diz aqui, não tem ligação. Vamos aqui a configurar e vamos selecionar ligar a etiqueta à entidade referenciada. Temos que sim. Vamos atualizar. E a partir de agora, quando vocês forem ver,
no registro já aparece então o nome já aparece sublinhado e já podemos então aceder diretamente ao nome. Agora vamos à data. Sim, senhora, queremos que apareça a data e temos, mas vamos configurar. Ele aqui aparece completa. Diz o dia, 31 de dezembro, seja o que for. Vamos configurar e que é assim que aparece neste momento, que é, digamos, a visualização completa da data. Mas não queremos. Nós só queremos o ano. E o ano aparece aqui. HTML, ano. Então vamos escolher esse. Vamos adicionar. E agora, quando formos ver, só aparece o ano. Onde é que querer outra ligação? Géneros literários? Não vamos querer. O resto fica mais ou menos como está. A única coisa que vamos configurar então é a imagem. Queremos que apareça uma imagem, mas aqui está a dizer imagem original, o que pode ser um problema. Esta imagem até é pequenina, mas imaginem que vocês fizeram um upload de uma imagem de alta resolução, 60 megas, ou estou a exagerar. Quando vocês forem ver o registro, essa imagem vai aparecer de tamanho gigante. Não quero isso, quero que apareça, sabe, tamanho médio, pequeno, uma miniatura, talvez. Então é aqui que vocês vão configurar. Desculpem. Desculpem, que eu não vi nada. Fiz parado. Aqui, tudo de novo. Fiquei para trás, não devia ter feito. Então é aqui, configurar. Queremos que apareça a imagem, mas vou querer só o tamanho médio. Vou dizer aqui mais ou menos o tamanho em pixels. Quero que a imagem ligue à imagem, veja a ver a capa, e o resto deixa estar como está. Não preciso mexer mais. Outra coisa que eu tenho que mexer é aqui. Não gravei as alterações, por isso ele perdeu tudo. Pode ser, resumo em cima. Agora gravamos para ele guardar as alterações. E agora vamos ver como é que aparece o registro do livro. Já aparece melhor. Muito mais interessante. Já aparecem os autores. Por exemplo, se a gente clicar, já vai para o conteúdo do autor. Já vamos fazer a mesma diferença. Já aparece a etiqueta, então, da informação que está de cada campo. Muito mais interessante. O resumo, pronto, como é uma coisa pequenina, parece assim um pouco, parece um bocado estranho, mas se, por exemplo, fosse um bloco de texto, vamos ver isso no autor com a bibliografia, parece mais interessante. E a capa, vocês clicarem, vai para o fecheiro da capa, que neste caso é pequenino, mas se fosse digamos, uma imagem de alta resolução, iria estar aqui uma coisa enorme. Já nos estudar os literais de teatro. Aqui está feito. Então vamos fazer a mesma alteração da visualização para os autores. Outra vez, estrutura, tipos de conteúdo, autores, gerir visualização por defeito. Ele vai logo para o conteúdo que nós queremos. Naturalidade. Vamos pôr inline, não queremos que liga nada. Datas biográficas inline, que pode ser uma linha. A biografia que é que apareça por cima, a etiqueta. Guardamos. Então vamos ver o autor Gil Vicente. Já aparece de uma forma mais interessante, de facto. Podes comparar a biografia, datas biográficas e naturalidade. E se formos aqui ao registro do conteúdo, pronto, já temos os nossos primeiros dois conteúdos de teste aqui inseridos. Aqui podemos filtrar, nesta página geral do conteúdo, podemos filtrar tipo de conteúdo, se está publicado ou não, até podemos filtrar pelo tipo o nome do conteúdo, neste caso será pelo título do livro, ou o nome do autor, se quisermos depois filtrar. Esta página é muito importante porque permite-vos aceder rapidamente a conteúdo que foi editado ou que foi inserido e filtrar, se vocês quiserem, por exemplo, permite também, por exemplo, fazer edição em massa. Por exemplo, algo como isto, apagar, publicar tudo de uma vez, despublicar, etc.
esta página, a página geral do conteúdo é uma página muito importante e é bom saber, digamos, como gerir esta página. Vamos já acabar. Qual é a última coisa que eu quero apresentar? Que é algo, digamos, que não falei na última sessão, quando falei sobre o Drupal, porque falei na sessão do ano passado, que é, quando vocês fazem instalação e corre a instalação e corre o script de instalação, definem o tipo, fazem as configurações da base de dados, definem qual é o utilizador, administrador, digamos, da aplicação, e vocês entram logo no back-office. Agora, qual é o problema? Que esqueci-me de dizer é, obviamente, ao chegar uma altura que vocês vão fazer o logout, ou mesmo que vocês vão mais tarde ou mais cedo, vão aceder ao vosso site e ele não vai vos reconhecer, vocês vão aceder ao site como utilizador comum do site. Eu vou aqui fazer aqui o logout, só para vocês verem. Parece isto. E agora vocês dizem como é que eu faço o login. Bom, no Backdrop e no Drupal, às vezes aparece aqui digamos, o login para vocês poderem entrar no formulário de login. Mas há certos temas, somente se vocês mexerem com os temas e com a exibição, que não vou tratar desta sessão, pode aparecer o login. Então, como é que vocês acedem então ao back-office? Tanto no Drupal como no Backdrop é sempre da mesma forma. Vocês têm o vosso domínio, né, no URL, na barra de navegação, é só acrescentar ao vosso domínio, acrescentam /user. E ele acede-vos ao formulário de login. E isto também no caso do Drupal. É a mesma coisa. Aqui, se vocês fizerem /user, carregam no Enter e ele vai para o formulário de login. Não se preocupa que isto fica vai ficar nos documentos que vão estar associados ao workshop. Para finalizar, vou-vos mostrar então um site que está na nossa infraestrutura e que estava em Drupal 7 e que foi migrado para Backdrop. Não é uma migração, digamos, né, clicar num botão numa caixa de verificação e ele importa ao site. Não funciona assim. É preciso reconstruir as visualizações, é preciso reconstruir o front-end, mas os conteúdos estão lá. Este é um dos que foram migrados do Drupal 7 para Backdrop, que é o arquivo José Mário Branco. Por exemplo, todos estes conteúdos, o conteúdo da página, os álbuns, canções, todos os tipos de conteúdo deste site, estava tudo no Drupal 7. Quando migramos, estes conteúdos vieram os ficheiros, né, imagens, os PDFs, tudo isto, migrou tudo. O que é que não migrou? Foi estas visualizações de tabela e o front-end. O tema, o front-end, a construção dos menus, estas tabelas, a construção das listas, aquilo que eu falei na última ação, que é as visualizações, tudo isso tem que ser reconstruído. Mas de resto, passou tudo. E vou então terminar esta sessão sobre o Backdrop. E se tiver alguma pergunta, se ainda tiverem com endurance para fazer alguma pergunta, dúvida, esclarecer alguma questão, podem fazê-lo agora. Eu não sei se é bom ou mau sinal, a ser sincero. Espero que não tenha sido demasiado aborrecido, demasiado denso. A vantagem, como isto vai estar depois apresentado no canal do YouTube da Nova FCSH, vocês depois podem, se tiverem que perder isso numa parte, ou se virem que é um bocado complicado, não há problema, podem sempre voltar atrás e rever os passos que eu fiz. Eu tentei ser o mais sintético e objetivo possível, mas às vezes as boas intenções nem sempre são concretizadas da melhor maneira. Mas se tiver também alguma questão, alguma dúvida, também podem sempre. Sim. Não, isso partilhamos, as apresentações são sempre os PDFs digamos, do PowerPoint,
são sempre partilhados. O Nuno põe sempre nós colocamos isso disponíveis na comunidade do NDDI, no Zenodo, e vocês lá podem aceder não só a esta, mas a todas as dos workshops passados. Está lá uns PDFs todos disponíveis das apresentações. Mas como estava a dizer, se tiver alguma questão, uma dúvida, podem sempre enviar um e-mail para mim, ruiaraújo@fcchnel.pt. Podem colocar questões, dúvidas, e eu terei, desde que eu saiba responder ou vos ajudar, terei sempre a disponibilidade a responder-vos. Pus aí o meu e-mail, ou então contacte o NDDI, o Núcleo de Desenvolvimento Digital de Investigação, para que querem contactar com o Rui Araújo. Geralmente sou eu que atendo, se for vir por chamada telefónica, e pergunto, olha, vi a apresentação, mas tinha ali umas questões sobre o backdrop, e se não se importa, pode responder, ou pode-me ajudar, alguma dúvida, ou seja, o que for. Porque é que nós escolhemos o backdrop? De facto, fui eu que achei que era interessante usar o backdrop. Porque o backdrop tem uma vantagem que eu posso mostrar, posso fazer mais uma partilha para vos mostrar. É que, ao contrário do Drupal, por exemplo, temos aqui, ao contrário do Drupal, o backdrop tem uma coisa que é bastante interessante. É que se vamos aqui, por exemplo, no menu de administração, temos aqui digamos, atualizações disponíveis. Pois, claro, não tenho o login feito, não deixa entrar. Ele permite, por exemplo, fazer atualizações no back-office do código base, mas permite também outra coisa muito interessante, que é, por exemplo, quando fosse mais para a frente, numa sessão mais avançada, iremos instalar módulos que são plugins, digamos, são funcionalidades adicionais, mas ele, ao contrário do Drupal, temos que fazer isso na consola, porque ele utiliza uma aplicação que é o Composer para a gestão do código. Aqui temos, tanto para os temas como para os módulos, ele tem uma galeria de módulos. Se formos instalar novos módulos, vai-nos aparecer uma galeria de módulos disponíveis para o backdrop. E, por exemplo, se nós formos assim, por exemplo, Data Export, por exemplo, imagina, podemos escolher este módulo, quero instalar este módulo, pomos adicionar à fila de instalação, e se eu clicar em Install, ele instala o módulo. Assim como os temas. Por exemplo, vamos instalar novos temas, ele também vai aparecer uma galeria de temas disponíveis. Eu escolho um, por exemplo, adicionar a instalação, ou vários, também posso adicionar vários módulos, clico em instalar e ele instala o módulo. Assim como as atualizações, por acaso não existe, mas se houvesse aqui uma série de, digamos, atualizações feitas, ele diria, estão aqui estas atualizações disponíveis, fazíamos instalar e aparecia aqui uma tabela com as instalações e nós podíamos instalar, atualizar uma a uma ou em bloco, e ele atualiza tanto o código base como os temas, como os módulos. E isso realmente é muito prático. Digamos, quem faz uma gestão, tipo, um utilizador normal é que não tem que ir à consola, não tem que ir mexer em, digamos, em comandos de consola. É o caso do Drupal, em que realmente se quisermos atualizar isto, por exemplo, não sei se vai aparecer aqui atualizações disponíveis. Por acaso não, está tudo ok, porque também só o código base, mas aqui, por exemplo, não permite fazer a atualização através do back-office. Temos que ir sempre à tal consola e fazer essa gestão do código.
tem vantagens e tem desvantagens. A vantagem, por exemplo, do back-office, de fazer soluções de back-office, realmente é muito mais prático, mas também é uma porta aberta a ataques, a vulnerabilidades, digamos, a atores não muito bem intencionados em atacarem a aplicação e a criarem problemas às vezes graves. O facto de fazer a gestão por consola do código torna a coisa, digamos, torna a aplicação muito mais segura, porque tem um acesso muito mais restrito e muito menos aberto, digamos, a interferências externas. Pronto, é essa a grande diferença. E então, sendo assim, dou por terminada este workshop, é o último workshop de 2025. Como vos disse, se vocês quiserem, podem sempre entrar em contato com o NDDI ou comigo para esclarecer dúvidas ou pedir ajuda para fazer as vossas aplicações e estamos sempre, digamos, disponíveis em atender aos vossos pedidos. Sendo assim, muito obrigado por terem vindo e